Olá, eu sou o professor Alexandre, sou professor de matemática já há uns 20 anos, né? Trabalho aqui na cidade de Arapongas, Colégio Cívico Militar Marquês de Caravelas. Somos aqui subordinados ao Núcleo Regional de Apucarana e hoje estou aqui para falar um pouco sobre o plano de aula que eu elaborei. Né? O nosso plano de aula é um plano de aula que é destinado ao oitavo ano e o nosso objetivo é trabalhar com a área de polígonos. Né? A estratégia que eu utilizei para trabalhar com a área de polígonos já no oitavo ano é utilizando o teorema de Piquet. Né? O teorema de Piquet ele é um teorema que, para a gente calcular a área dos polígonos, os polígonos necessitam estar sobre o plano cartesiano, né, numa malha quadriculada ou numa malha pontilhada, com o objetivo de ali fazer a contagem dos pontos que pertencem ao interior da figura, né, e os pontos que pertencem ao contorno da figura. Né. Eu decidi usar esse tema, né, esse instrumento, o teorema de Piquet, em razão de que no oitavo ano eles vão começar, né, a serem expostos aos cálculos, né, propriamente dito, das figuras mais tradicionais, né, ou seja, a gente vai começar a introduzir ali os conceitos, né, as demonstrações do cálculo da área do triângulo, do trapézio, né, as figuras mais elementares, né, o retângulo e o quadrado, o próprio triângulo, né, eu acredito que os alunos já tiveram algumas experiências com isso, né, sobretudo sobre os conceitos, né, justamente também usando a malha quadriculada. Então eles já têm uma certa ideia do cálculo desses polígonos mais elementares. Entretanto, outros polígonos cujo formato, né, derivam, né, podem derivar do retângulo, do quadrado, ou compor com o quadrado, com o retângulo, com o triângulo, outras figuras, né, como é o caso do paralelogramo, como é o caso também do losango, né, e as demais figuras. Então eu acredito que o teorema de Piquet ele venha contribuir, né, para que o aluno tenha uma ideia geral, até mesmo porque a gente pode nesses momentos, né, de trabalhar com essas figuras, com esses polígonos que têm formatos não convencionais, né, a gente pode inclusive falar sobre a decomposição das figuras, né, para transformá-las em figuras convencionais, como a gente já disse. Então, entendo ser relevante a utilização do teorema de Piquet nesse momento, né? Nesse momento de introdução para novos conceitos, né? De cálculo de área de polígono. E a nossa aula ela vai começar de uma forma bem simples, né? De uma forma geral, a aula toda é muito simples, né? A gente vai passar aqui por um pequeno contexto histórico, né? Falando rapidamente sobre a, a vida, né, de Georges Alexander Piquet. Só quando nasceu, quando faleceu, o que ele deixou, né? E seguiremos aí o andamento da aula. No que segue, nós faremos uma abordagem, né, mostrando os tipos, né, os formatos das figuras que contemplam, né, o teorema de Piquet. Quais são as figuras que a gente vai poder trabalhar usando o teorema de Piquet para calcular a área desses polígonos, né? Então os polígonos eles são os polígonos convexos e não convexos, né? E eles precisarão estar
dentro, né, em cima de uma malha pontilhada ou de uma malha quadriculada. Vamos colocar isso para o aluno, exemplificando, né, retomando algumas coisas a respeito do que são os polígonos convexos e não convexos, né? Na sequência, nós faremos alguns exemplos, né? Um exemplo mais especificamente, né? Um exemplo de que o Teorema de Piquet ele pode ser empregado, né? Não somente em figuras que estão desenhadas no caderno, né? Ou num plano cartesiano. Ela pode ser empregada também em situações como, por exemplo, no nosso plano está contemplando, polígonos que podem ser obtidos a partir de uma imagem do Google Maps, por exemplo, né? A gente captar uma imagem de uma cidade, de uma região da cidade, de um bairro, contornar essa figura, nós vamos notar que essa figura tem contornos poligonais e que, portanto, a gente consegue fazer ali o cálculo de uma área aproximada dela. Inclusive, na lista de exercícios, né, nós contemplamos essa ideia fazendo o uso do Teorema de Piquet no sentido de se calcular uma área aproximada, né, do estado do Paraná. Né? Colocamos ali o contorno do mapa do Paraná, traçamos ali os pontos em que o mapa toca, né, os vértices do quadrilátero, né, do quadrado do quadriculado do plano cartesiano, e marcamos os pontos internos e os pontos sobre o bordo também, né? Faremos todo esse comentário, esses exemplos, né, que para se calcular, se utilizar o Teorema de Piquet no cálculo da área de polígonos, é importante a gente saber contar. Basicamente é isso, né? Os pontos que contornam a figura, né? E os pontos que estão no interior da figura. O Teorema de Piquet ele faz essa relação, né? A gente precisa contar todos os pontos que compõem os vértices, né? Todos os lados, né, que estão em cima dos vértices dos quadrados do quadriculado, né? E também todos os vértices dos quadriculados que estão no interior do polígono. Então, é um instrumento, a gente entende que é um instrumento muito simples dos alunos entender, né? E pode ser que inclusive é uma fórmula muito simples também, né? E a gente espera que essa forma simples possa deixar com os alunos, né? É fácil deles gravarem também, e diante de uma necessidade aí no futuro, de repente, de se precisar calcular a área de algum polígono meio estranho, um improviso, de repente, de se colocar o tal polígono no plano cartesiano, possa tornar o trabalho, né, o exercício resolvido, né? A sequência do nosso trabalho tem ali um exemplo que a gente colocou, usando ferramentas do GeoGebra, né? Fizemos isso também. Colocamos um exercício para os alunos resolverem na sala e propomos uma atividade, na verdade são duas atividades, e propomos uma segunda atividade em que a gente vai usar um geoplano, né, um geoplano online. E aí então a gente vai propor aos alunos para que eles acessem por meio do seu smartphone, construa ali o polígono conforme o seu desejo, né? E calcule ali algumas áreas, né? No sentido de praticar, né? E fixar esse Teorema de Piquet. No final, então, a gente elaborou mais uma lista de exercícios que vai ficar proposta, né, como
uma lista complementar.